A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. O ajudante de cargas acordou cedo na sexta-feira e junto com um amigo partiu para o sindicato às 7 da manhã. Atravessou São Paulo em 1h30. Ao chegar lá, pôde ver uma concentração muito grande. Uma mistura de militantes petistas, jornalistas e curiosos. Sem demora, o homem de 30 anos montou uma barraca e começou a assar uns espetinhos. Churrasquinhos a uma bagatela de R$5. Enquanto o mundo estava um caos para muita gente, Anderson estava contente com os lucros. Hoje nessa manifestação vim de bem, graças a Deus. A democracia pode estar meio combalida, o judiciário dividido, mas se tem uma instituição que funciona nesse Brasil, é a dos vendedores ambulantes. Na maioria das vezes a gente nem repara, mas como o nosso repórter bem apresentou, os comerciantes ambulantes, embora sorrateiros, são figurinhas carimbadas em várias das coisas que fazemos no dia a dia. Pois bem, foi pensando nisso tudo que montamos o programa de hoje. É isso aí. Bom, eu sou o Ian Alves e a gente espera hoje poder dar uma luz a essas pessoas que quase sempre estão invisíveis. Por isso, segue com a gente. Meu nome é Nathan Novelli e está no ar agora o Universidade 93,7. No programa de hoje vamos apresentar uma dinâmica um pouquinho diferente. Vocês vão conferir conosco algumas crônicas que produzimos sobre esses curiosos personagens urbanos. Nessas crônicas a gente trata das dificuldades e dos riscos que os comerciantes enfrentam, e também o grande, porém quase despercebido, impacto que eles têm em nossas vidas. Por último, vamos relembrar como era o comércio ambulante de porta em porta lá no interior. E por isso hoje a gente está bem acompanhado de uma amante estudante de letras da FEFELESH aqui da USP, que vai nos ajudar dando uns pitaquinhos sobre as crônicas. Obrigada, os estudantes da USP, por me chamarem a gente. Eu sou Isabela Alves, estudante de letras, tenho 19 anos, também sou membro do coletivo Quilombo 23. Nossa outra convidada é a Megan Kirkby, estudante de História, também da FEFELESH, e ela veio nos ajudar com os comentários mais sociais dos temas. Bom dia, Megan. Bom dia, obrigada pelo convite. Então arruma o encosto do carro, prenda a roupa no varal e cola o ouvido aí no rádio. Todo mundo que já pegou a famosa CPTM aqui de São Paulo sabe que dá pra comprar de tudo no vagão. O problema é que o comércio dentro dos veículos é proibido. E foi pensando nisso que o repórter Pedro Graminha produziu a crônica Shopping Trem. Fecham-se as portas. Os guarda entrou? Não, tá limpo. Se o perigo passou, o marreteiro chegou. E tá aberto o Shopping Trem. E vem a turba. Mesmo se o trem está cheio, não importa. Mercadoria na mão, eles vão pedindo licença. O que importa é garantir a venda. E não se engane, tem de tudo. Pururuca, Kit Kat, pendrive, fone de 5, fone de 10, chaveiro, isqueiro, freio de bicicleta, geringonça, bambolé, ufa. Pera aí que o trem parou. Abrem-se as portas. E os guardinha? Entram dois, caras de mal, segurando o cacetete. Silêncio. Segue a viagem. Shopping Trem fechado. Ninguém viu nada. Os guardinhas circulam. Eles sabem muito bem quem tá vendendo e quem não tá. Os caras só não podem dar mole. Eles veem o menor lá no fundo. Cabelão verde, óculos espelhado e mochilão abarrotado. Esse aí eles conhecem. É o Juninho. Já pegaram o cara antes. O moleque é gente boa. De vez em quando, até descolam os doces pra eles. Mas hoje não tem papo. Eles têm que pegar alguém pra mostrar serviço, vocês sabem. No fundo, não muda nada. Sempre vão continuar vendendo. Mas pelo menos, não podem facilitar. Aí, Juninho, essa mala aí. Que mala, senhor? Minha mochila de escola. Escola? E desde quando tu estuda? Juninho é o guardinha que fala. O outro, um altão, fica atrás. Esse figura aí é sacana. De vez em quando alivia pra ele, mas adora dar um apavoro nos vendedores. É aqueles malucos que nunca se deu bem na vida e de repente ganha umas autoridades. Aí já viu, se deixar, desce borracha no lombo de todo mundo. Comecei a estudar hoje, senhor. Mas não tem papo. Próxima estação o Juninho desce com os caras. Vixe, mó bad, moleque era firmeza. 30 segundos de luto, todo mundo de cabeça baixa. Porta fechou. O Shopping Trem voltou.
Bom, pra começar, Isabela, a gente queria saber um pouquinho do estilo da crônica. Nesse caso aqui, a gente tem um narrador que toma a fala do personagem, né? Então, o que a gente queria saber é quais são os cuidados que o cronista precisa ter pra conseguir fazer isso bem. E, aliás, isso também tem muito a ver com aquela discussão de lugar de fala, né? Em primeiro lugar, eu queria comentar como ela é urbana, né? E como ela passa por entre o trem, os sons, a sonoplastia, como ajuda a gente a entender esse ambiente. E como essa coisa dos vendedores dentro do trem é uma coisa muito urbana. E se é uma coisa muito urbana, o cronista ele tem que entender que existem separações de lugares. Então, se o cronista está num ambiente, ele precisa observar, ele precisa se colocar no lugar de escritor, de narrador. E quando ele usa a entonação da voz para representar uma pessoa que é de outra classe social diferente da dele, como ele usa essa voz, como ele descreve essa personagem. Então, o cabelo verde e o óculos espelhado, você sabe que é um Juliette. Você consegue imaginar a história desse personagem. Então acho que o cronista ele tem que tomar cuidado pra o olhar dele não ser um olhar também preconceituoso em cima desse personagem que ele tá construindo, né? Acho que não foi o caso da crônica, não falando isso, mas falando em um termo geral, como conseguir mergulhar nesses personagens, mudar a voz, mudar o tom, as descrições, pra não ser também desrespeitoso com esses vendedores, né? Eu acho que a Megan pode até falar melhor do que eu. Eu pensei em trazer a questão do debate sobre o local de fala. É um conceito que surgiu mais ou menos na década de 80, nos grupos feministas. E, a princípio, era um conceito que visava dar voz política a minorias. E, até hoje, é um instrumento para que minorias possam ter sua voz ouvida. O que acontece é que muita gente acaba usando desse argumento para acabar minando a voz de outros grupos que não são dessa minoria. Por exemplo, eu nunca posso representar uma ambulante, por exemplo, já que eu, do meu local de fala, sou uma mulher branca, estudo em uma universidade pública e tenho condições financeiras de me manter aqui. Mas, do meu local de fala, eu tenho o dever ético de discutir e debater acerca dessas minorias. Faz total sentido, assim, muito, muito interessante mesmo as contribuições. Mas vamos aí, vamos pra próxima crônica agora. Quem que nunca barganhou? É quase de praxe. Mas será que isso é tão inocente quanto parece? Foi pensando nisso mesmo que eu fui atrás de uma resposta na minha crônica. Outro dia eu fiquei pensando em quanto pesa uma moeda de R$1. Aí eu joguei no Google e descobri que ela pesa mais ou menos 7 gramas. Mas você sabe quanto ela pesa no seu bolso? O carnaval tá chegando e eu não tenho nenhuma roupa pra usar amanhã. E eu sei que eu devia usar minha camisa mais velha, eu sei que todo mundo vai estar suado. Só que nesse carnaval eu queria ir de roupa nova. E é isso. Então eu vou até o shopping, eu entro na Zara e eu escolho uma camiseta branca. Ela custa R$149, R$149. E ela é branca, ela é lisa, assim, mas a gola dela é meio diferente. Ela veste bem e, bom, ela é da Zara, né? Eu acho caro, mas eu compro. Afinal, é o preço. Na manhã seguinte, eu visto um tênis meio furado, minha camisa R$149 da Zara e uma bermuda jeans. Pego meu porta-dólar, coloco algum dinheiro e pronto. Tô pronto pra ir. Como eu tô atrasado, eu decido que eu vou pedir um Uber 16. Só que para não beber de estômago vazio, eu vou antes numa padaria na esquina e aí compro um sanduíche 8. Chegando lá, eu acho que nunca vi o carnaval de São Paulo tão cheio. Perto do trio, a multidão pulsa e canta, e por todo lado, os vendedores ambulantes gritam com seus isopores. Aí pessoal, tô passando ao pesado, ao pesado. Eu vou até um deles e pergunto o preço da Skol. E tomo um susto quando escuto que a Skol tá por 6. E duas, quanto que tá? Eu pergunto. Ué, duas tá por 12, é o que me respondem. Se não faz duas por 10, pergunto de volta, mas ele não faz. Confesso que eu fico meio chateado. E eu sei que as coisas no carnaval não são baratas, mas ela tá realmente muito cara. Então eu sigo pra um segundo vendedor, que também me nega a promoção. E é só na terceira tentativa que eu consigo finalmente convencer o vendedor. 2 por 10. Vitória. Muito mais que 2 cervejas na mão, eu sinto que eu ganhei meu jogo da barganha. Os R$2 a mais que eu teria gasto no primeiro vendedor estão bem guardadinhos comigo, e eu saio dali caminhando de volta para meu grupo de amigos, me sentindo super leve. Eu, meus R$2 e minha camisa 149. Ao vendedor, derrota. Aqueles R$2 iriam pesar em seu bolso. Bom,
já que a gente tem a presença aqui do nosso ilustre, eu queria comentar uma coisa que eu gostei bastante na crônica. Eu acho que tem uma descrição, às vezes, até pouco cinematográfica, né? Você fala do dinheiro ali, da roupa aqui, tem uns cortes bem legais, assim. Eu queria que você, Isabela, comentasse um pouquinho sobre esse recurso. Quando eu escutei a crônica a primeira vez, eu fiquei um pouco assustada, assim, com esse recurso justamente de você, antes de você olhar a coisa, você olha o preço. E quando você coloca isso no texto, principalmente na crônica falada, né, na crônica oral, transpassa mesmo essa questão de, tô indo no shopping, vou comprar uma camiseta de quanto? E se for R$50, tudo bem se vir da China, se vir da Tailândia, se vir do Brasil, porque não é uma crônica sobre carnaval, não é uma crônica sobre compra, é uma crônica sobre consumo. E como esse consumo, ele direciona os nossos corpos, o nosso olhar, os nossos recortes. Tem uma hora na crônica que o narrador fala em primeira pessoa, né? Afinal é o preço. Ponto. Por que ali é o preço? Porque dentro da loja da Zara e dentro das lojas comuns de shopping, você não pode barganhar. Mas na rua, as regras são outras. Por isso que é tão incrível você não falar, afinal, é o preço da cerveja. A cerveja do isopor de gelo, porque se for no extra, não tem como barganhar também. A cerveja vai ser tal preço, né? Bom, vamos seguir para o próximo relato agora. O repórter Gustavo Drulles, ele pensou nas dificuldades dos vendedores, e sobretudo na trajetória e no seu papel no meio urbano. Às vezes, quando passo na calçada em frente a um banco no centro da cidade, me deparo com a mesma cena. Um homem de estatura média, olhos baixos, bigodes grossos e insinuantes, vende suas manteigas de garrafa, cuidadosamente dispostas lado a lado em um carrinho de mão. Na sua cabeça, há sempre um chapéu. Como quem sabe muito da vida, aprendendo nas suas ruas e calçadas, a firmeza de seus pés ergue seu corpo, o tornando maior do que o banco de concreto e fachada vermelha logo atrás dele. Mas o que eu sempre me pergunto é, o que faz aquele vendedor de manteiga de garrafa bem ali, em uma cidade média do ABC Paulista, sem muitas pessoas que anseiam pelo seu produto? Manteiga não é lá muito difícil de se encontrar. Apesar da rivalidade que compartilha com a sua semelhante, a margarina, esse creme amarelado de leite batido ainda habita as prateleiras de gelados de qualquer supermercado. É um item primordial, mais do que isso, essencial na despensa de qualquer brasileiro. Uma rápida busca na internet, no entanto, mostra que não só de culinária vive a manteiga. Ela também pode servir para desembaraçar colares, dar brilho a metais ou até mesmo silenciar o rangido de portas. Na rotina e nas despensas das cidades grandes paulistas, a manteiga de garrafa ocupa pouco espaço. As industrializadas, por sua praticidade e tradição, ainda dominam, nas geladeiras, é claro. Repito, então, o que fazia ali aquele homem nas ruas comportadas do centro de São Caetano do Sul? A maioria das pessoas que passavam por ele parecia ignorar seu esforço contínuo por despachar aquelas grandes garrafas escorregadias de manteiga para lares sul-são-caetanenses. De manhã, parado na calçada, em frente a um grande e guloso banco. É assim a rotina de milhares de vendedores ambulantes que deslizam diariamente pelas ruas das cidades, no Nordeste ou no Sudeste, vendendo suas mercadorias, fugindo do rapa e habitando com uma repentina explosão de vida o dia a dia de outras pessoas. Pouco importa o produto, o que eles dominam mesmo é a arte do vender. Fazem isso muitas vezes pela sobrevivência, pois não têm outras oportunidades. Se arriscam à margem da lei, fazendo ganha-pão, vendendo, às vezes como moça de chapéu, o líquido gorduroso e viscoso que umidifica o pão de milhões de brasileiros. E muitos têm história parecida com as dessas garrafas de manteiga. Atravessam o Brasil de calçada em calçada. Bom, não sei se você concorda comigo, mas eu achei muito engraçado a forma como ele vai usando as descrições dos usos que a manteiga tem. É um grande choque o final, né? Principalmente porque a gente vê que uma coisa tão do nosso dia a dia desperta uma fúria colossal dos órgãos públicos. É exatamente isso, Nathan. E, inclusive, eu acho que sempre que a gente toca nesse ponto dos órgãos públicos, vem aquela velha máxima, né? Que é mais fácil punir e achar bodes expiatórios do que, de fato, tentar resolver o problema. Faz sentido isso, Megan? Muito dessa violência que o Estado usa contra esses vendedores ambulantes, essa violência é legitimada porque esses vendedores, eles são justamente irregulares. Eles não conseguem obter a regularização nos órgãos que controlam esse tipo de coisa. Até 2011 existia uma espécie de legislação que permitia a regularização dos vendedores ambulantes, só que desde então nada mais foi feito. E aí o debate da regulamentação voltou à tona em 2016 com aquele terrível crime que aconteceu no metrô Pedro II, em que um ambulante foi assassinado porque ele acabou intervindo em uma situação em que transexuais estavam sendo agredidas e ao intervir ele
levou soco e pancada e acabou falecendo. E aí, depois desse caso, o vereador Eduardo Suplicy tentou voltar com esse debate e ampliar o direito à regulamentação dos ambulantes. Só que o prefeito, na época, o João Dória, ele não deu uma resposta e até então a gente continua sem essa questão da regulamentação. Eu acho que pra gente complementar, acho que essa ideia, a gente pode ficar refletindo aqui várias horas, mas a gente selecionou um depoimentozinho que mandaram aqui pra gente no estúdio, que acho que resume em palavras mais simples, talvez, mas também muito fortes, o que acontece muitas vezes, né? A pessoa compra mercadoria, tudo, aí como não pode trabalhar do lado de fora, aí vem os policial, tudo tira, às vezes bate, às vezes pega a mercadoria, aí a pessoa acaba perdendo a mercadoria, aí acaba perdendo dinheiro, porque eles não devolvem. É uma humilhação, realmente. Esse depoimento veio de uma vendedora ambulante que vende lá no estádio do Itaquera. E ela fala um pouco sobre como era a vida dela antes, quando ela vendia na rua, em situação não regulamentada. Mas bom, a gente poderia passar horas aqui, mas vamos para a próxima discussão agora. Mudando completamente agora a perspectiva, também tem aqueles vendedores ambulantes que marcam nossa memória, né? A dona Cecília vendia doces perto do metrô, e meu colega de bancada aqui, o Natan, cruzou o caminho dela por muitos anos. Conheço um pouco de sua história na crônica Dona Cecília, que ele fez em sua homenagem. Nos meus poucos mais de 20 anos de existência, uma pequena infinidade de pessoas já marcou minha vida. Os mais clichês são, obviamente, a família e as tentativas de jantares nababescos, amigos e todos os apoios morais dados e recebidos. Mas nessa modesta lista, existem também os pequenos grupos que inevitavelmente acabamos esbarrando no dia a dia. Seja o porteiro e o usual, e aí, irmão? O guardinha da escola infantil da esquina, o... Ai, que docinhos, viu? Curioso que sempre quando alguém fala de vendedores ambulantes, o sentimento não é muito bom. Primeira coisa que vem na mente de muita gente é o rapá do perigo que passou, ou quem sabe o chinês das geringonças de 1001 utilidades. Mas pra mim não. Toda vez que eu penso em um ambulante, eu lembro da Dona Cecília. Beijinho, pé de moleque. E brigadeiro, você tem? Acabou, filho. Agora só tem chup-chup. Nunca cheguei antes da Dona Cecília, mas já vi ela indo embora várias vezes. O ritual é sempre o mesmo. Ela fecha as portinhas de metal, enfia o que não cabe no armário de baixo, amarra a cadeirinha que ela usa pra sentar em cima do todo e vai embora Domingos de Moraes abaixo com esse carrinho 2 vezes maior que ela. Tanto que várias foram as vezes que eu vi o carrinho, mas não ela. A razão, ela estava sentada na cadeirinha se escondendo do sol. E eita maldito sol, viu? Parece que ficava mais forte a cada ano que passava. Isso porque a cada ano quem também diminuía era a Dona Cecília. Primeiro se escondia debaixo do toldo, depois ela começou a trazer um guarda-chuva preto, por fim ela comprou de vez um sacão preto para colocar por cima de todo o carrinho. Os docinhos também foram aos poucos diminuindo de tamanho. No começo ela parou de fazer beijinho, não estava tendo mais saída, ela me confessou um dia. Mas aí o pé de moleque e o chup-chup seguiram pelo mesmo caminho. O mais engraçado é que durante todos esses anos, perto de 5 lojas de doce abriram na região. E todas seguiam exatamente o mesmo rumo. Começava bem, depois parava de vender um beijinho ali, um pé de moleque aqui, e daí umas semanas, ela já não estava mais lá. Dona Cecília não. Nunca perguntei a idade dela, mas faça chuva, faça sol. Ela estava sempre puxando seu carrinho. Talvez ela nem saiba que tenha me marcado tanto. Ainda mais que ela sempre foi uma senhora bastante reservada. Mas marcou. Quebrando costume, quando entrei na faculdade, eu comecei a chegar antes e voltar depois dela. Vez ou outra, quando estava atrasado ou quando voltava antes, encontrava ela lá. Ainda mais pequena e encurvada do que da última vez. Abria um sorriso, mas a vida corrida não permitia muito mais do que isso. Chegava antes e voltava depois. Chegava antes e voltava depois. Tinha uma árvore. Tinha uma árvore onde a Dona Cecília ficava. A calçada em que ela ficava estava com várias árvores. Todas elas foram plantadas pelo Oba que abriu ali perto. Mas ainda tinha espaço para Dona Cecília ficar lá. Será que a competição expulsou ela? Será que a correria do dia a dia me deixou invisível para coisas mais fugidias? Será que ela diminuiu tanto que eu não conseguia mais ver ela? Putz, acho que no final das contas, o ambulante era eu.
A dona Cecília, né, todos esses anos que eu fui passando por lá, eu via ela praticamente no mesmo espaço, enquanto esses ambulantes que pagavam pelo espaço na prefeitura não permaneciam. Então, eu queria perguntar isso pra você, Megan, o que você entende por ocupar e ser dono desse espaço, né? Eu acho que existem interesses contrários, muito divergentes entre as pessoas que têm condições de pagar por um aluguel do espaço e em contraste com aquelas pessoas que estão em condições que não têm capital suficiente para investir em um negócio e esperar por meses para obter um retorno e acabam indo para esse ramo do comércio ambulante. É uma situação de fato que cada vez mais parece insustentável, né? Mas bom, agora o repórter Dado Nogueira relata uma emocionante história sobre um ambulante que fica no ponto de ônibus. Confira agora na crônica É Bonita. Mas que droga. Mudaram meu horário de trabalho na empresa. Agora eu saio 1 hora mais tarde. Tem mais trânsito na rua, o ônibus é mais cheio e o céu mais escuro. Pensando isso, na minha primeira volta para casa, no primeiro dia da nova rotina, tomei o primeiro ônibus para casa. Nessas situações, você tende a se irritar com tudo e criar uma grande bola de neve de nervos na sua cabeça. A pessoa impedindo a passagem com a mochila, por exemplo, que talvez nem me irritasse tanto num dia qualquer, naquele dia parecia me irritar muito. Mas foi no ponto onde eu tomaria o segundo ônibus que aconteceu. Estava ali, em pé, no ponto, junto de várias outras pessoas, um senhor. Nunca tinha visto ele ali. Acho que por conta do horário diferente. Na mão direita, uma cesta, remendada com muita fita adesiva marrom, cheia de pipocas, paçocas e balas. Na outra, uma sacola cheia de latinhas vazias amassadas. Nas duas, seu sustento. Pouco anunciava suas mercadorias. Preferia um esquema mais pessoal. Falava baixo, quase que uma vez para cada pessoa do ponto. Quando chegou em mim, me olhou no olho e disse tudo o que tinha, com certa dificuldade na fala. Uni minha vontade de ajudar o senhor à minha vontade por uma paçoca e aceitei a oferta. R$2 para uma paçoca bastante grande me parecia bem justo. Até aí nada fora do normal. Na verdade, nessa história nada é uma grande surpresa. Disse a ele que queria uma paçoca e automaticamente abriu um sorriso e me disse: "Que bom, você vai adorar essa paçoquinha, ela é muito boa, não vai se arrepender e espero que goste muito." Com a felicidade de uma criança e a preocupação de um pai. Agradeci e devolvi o sorriso. Sorte grande, lá vem meu ônibus. Me despedi do senhor, que mais uma vez agradeceu. Mal sabia ele que era eu que lhe devia todos os agradecimentos. Sentei no assento livre e me questionei se voltaria a ver o simpático senhor alguma vez na minha vida. Será que ele está sempre por ali? Será que é só coisa de ocasião? Abri a paçoca. Doces Léo era a marca. Mordi o doce e automaticamente me lembrei de como ele tinha se preocupado comigo. Tinha um gosto de sinceridade e de carinho por uma pessoa que você está vendo pela primeira vez e talvez nunca mais veja na vida. Logo eu, uma das pessoas mais céticas que eu conheço com relação a momentos epifânicos que mudam a vida das pessoas, estava ali, tendo um desses momentos. Vejo ele quase todos os dias ali, e não importa o assunto, as curtas conversas sempre terminam com ele dizendo que a vida segue. E é tão bonita, né? E diz que essa crônica não teria nada de extraordinário. É gostoso pensar como nessa curta e simples interação, esse senhor me lembrou de como a gente está todo mundo junto no mesmo barco, e de como é bom sentir algo pelo outro. Eu levei isso pra vida. É bonita e é bonita. Um termo que ele usa na crônica dele é a epifania, né? Foi uma coisa que eu também tentei utilizar mais ou menos na minha. Eu queria que você discutisse o que é essa epifania para os nossos ouvintes e também se você acha que elas foram bem colocadas, principalmente nessa última crônica que a gente ouviu. A epifania é quando você olha, por exemplo, uma caneta e aí vem um insight que muda a sua vida completamente. E pode vir de um sorriso ou de um vendedor, de uma paçoquinha, como mostrou a crônica. E acho que foi, sim, muito bem usada. Até porque a crônica, principalmente as crônicas que estão sendo
sendo colocadas são crônicas do cotidiano, né? Então, o que é de tão extraordinário você pegar o ônibus pra ir embora pra casa? Porque você precisa narrar essa história. Ganha sentido quando você tem uma epifania, porque aí ganha um propósito. Às vezes é um propósito pequeno, que é entender uma coisinha. Às vezes é um propósito enorme, que é você ver que a vida é bonita, comendo uma paçoquinha, sabe? Então, eu acho que as crônicas, o legal delas é essa epifania, assim. Bom, então a gente agora vai pra nossa última crônica, né? É uma pena, mas tudo que é bom tem que ter um fim. Bom, a crônica da repórter Ana Harada é sobre um outro aumento das cidades e um outro aumento dos comércios ambulantes. Fique agora com o Karma do Queijo, um bom e velho caos de vó que Dona Yoshiko decidiu contar pra gente. Essa história é tão batida na minha família que virou um tipo de piada interna. Ela aconteceu com a minha avó há um tempo atrás. Eu morava numa casa e toda semana vinha um homem vender queijo. E toda quarta-feira ele vinha, tocava a campainha, eu já ficava esperando. Ele quer queijo? E eu, não, obrigada. Acreditem, ela tinha seus motivos para sempre negar. Tinha o jardineiro em casa, então ele dizia, olha moça, não compra o queijo desse homem, porque ele trabalha com leite de soja e onde ele faz o queijo tem muita varejeira. Leite de soja é passável, mas varejeiras, por favor, né? E não acaba aí. E foi assim durante anos. Aí mudei para o apartamento e continuou a história do queijo, mas era outra pessoa, já um queijo de qualidade, já tinha as referências, tudo. Mas tinha um probleminha que ele vinha sempre na horinha do almoço, quando eu estava com o fogo ligado. E foi assim, e é assim até hoje. Por causa disso, hoje, toda vez que vamos oferecer queijo para alguém, gritamos: que queijo? E todo mundo que tá perto e não sabe da história acha que a gente é louco, mas a gente acha engraçado mesmo assim. A história do que é queijo é uma das muitas pequenas crônicas de vendedores ambulantes que a minha avó tem pra contar. Ela morou muito tempo na mesma casa e, como a pessoa simpática e de hábitos que é, conhecia todo mundo. Sempre tinha alguém oferecendo as coisas na tua porta, né? Que era o costume da época, né? Sabe? Porque hoje em dia você atendia as pessoas assim que vinham na tua porta. Porque não é que nem hoje que você desconfia de todo mundo, né? É uma coisa que sempre me questiona aqui, ouvindo essa crônica, é que antigamente a gente talvez tinha uma relação um pouco diferente com os nossos ambulantes, né? O leiteiro, o padeiro. Eles talvez acho que tinham algum outro status, que talvez seja muito melhor do que os que eles têm hoje em dia, né? Enfim, todos que a gente já comentou nessas últimas crônicas. Então, Megan, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho o que mudou de lá pra cá, pra que a gente mudasse essa visão também que a gente tinha dos ambulantes. Eu acho que são contextos bem diferentes, porque, por exemplo, antigamente, quando era comum a presença dos leiteiros, dos padeiros que eram ambulantes, era porque geralmente as mercearias eram mais escassas, ficavam em locais distantes e o serviço oferecido por esses leiteiros e padeiros era muito mais cômodo para as pessoas que moravam em casa. Hoje em dia é um cenário diferente já. Existe um mercado a cada esquina, as pessoas têm automóveis e existem também inúmeros outros fatores, como por exemplo a produção em massa industrial dessas grandes empresas de laticínio e de pão embaratecem o produto, fora que existe também uma legitimidade, por exemplo, da vigilância sanitária, que acaba oferecendo uma certa segurança para o consumidor, o que não existe no caso dos vendedores ambulantes, do queijo e do pão, no caso, por exemplo. Mas não é que todo esse tipo de serviço acabou, porque se a gente vai em bairros menores, a gente vê ainda o carro do ovo, a gente vê o carro da pamonha, então ainda permanecem esses resquícios. Mas a tendência, sim, é que o consumidor dê muito mais valor a um selo da vigilância sanitária, por exemplo. E o status dos ambulantes hoje é outro, porque justamente eles vendem produtos que a gente não sabe de onde veio e muitas vezes a gente começa a supor, por exemplo, nossa, mas como é que ele tá vendendo um produto tão barato se a gente vê no mercado por um preço tal? Ah, deve ter sido roubado, enfim, as pessoas começam a especular e como a gente ouvia em outras crônicas que sua mãe recomendava que você não comprasse produtos de ambulantes, entende? Então existe sim um preconceito contra os próprios produtos que os ambulantes vendem. Bom, gente, infelizmente esse é todo o tempo que a gente teve por hoje. A Universidade 93,7 fica por aqui.
Bom, as reportagens foram do Pedro Graminha, o Natan Novelli, o Dado Nogueira, a Ana Harada, o Gustavo Drulles, o Daniel Miyazato e eu, Ian Alves. E a participação mais do que especial da Isabela Alves e da Megan Kirkby. Queria agradecer o convite dos estudantes, dizer que é muito importante a análise de crônicas e outros textos. Eu também queria agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Bom, e a música que você ouviu hoje no programa é O Que É, de Gonzaguinha. Obrigado pela audiência, pessoal, e um bom dia para todos. Bom dia para todo mundo. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não terá vergonha de ser feliz. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.